aí, gente, tudo bem? Eu sou a professora Renata Fex e nós vamos dar continuidade ao estudo de função exponencial, sendo que, para essa nossa primeira parte, nós vamos fazer uma pequena recapitulação da parte de potenciação, que é base para o conteúdo função exponencial. Então, vamos recapitular os seguintes tópicos: potência com expoente natural e suas propriedades. Depois, nós vamos ver a potência com expoente inteiro e suas propriedades. E, ao fim, nós vamos ver alguns exemplos. Vamos iniciar com potência com expoente natural. Então, inicialmente, vamos tratar do conceito. Vamos ver o que é uma potência com expoente natural. Dados um número real positivo A e um número natural N, com a condição de N ser maior ou igual a 2, chamamos de potência de base A e expoente N ao número A elevado a N, que é igual ao produto de N fatores iguais a A. Vamos escrever a representação disso. A elevado a N é igual a vezes A vezes A, isso aí numa quantidade de N fatores, todos eles iguais ao número A, certo? Vamos ver aí alguns exemplos para melhorar essa compreensão. No primeiro exemplo, nós temos a potência 2 elevado à quinta. Então, eu vou ter o 2 multiplicado por ele mesmo numa quantidade de 5 fatores, tá? Então, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E o resultado disso é o número 32. Vamos ver um próximo exemplo. Letra B, 1 elevado à quarta potência. Então, eu vou multiplicar o 1 pelo 1 numa quantidade de 4 fatores. Então, eu vou ter 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 e 1 vezes qualquer coisa, principalmente quando é ele próprio, dá ele próprio também, tá? Então, nossa resposta é 1. Na letra C, aqui eu tenho o 10 elevado à terceira. Então, eu vou multiplicar o 10 por ele e mais uma vez por ele. Nós vamos ter, então, o total de 1000. Por fim, na letra D, nós temos agora 3 quartos elevado ao quadrado. Observa que aqui eu tenho uma fração, mas nada interfere no meu cálculo, tá? Eu vou multiplicar o 3 quartos por ele mesmo, e aí eu tenho a multiplicação nos numeradores, o 3 vezes 3, que dá 9, e a multiplicação nos denominadores, o 4 vezes 4, que dá o 16. Vamos ver agora as propriedades, tá? No caso, eu tenho que considerar dois números reais aqui chamados de A e B, e também dois números naturais não nulos, aqui representados pelas letras M e N. E aí, agora sim, definidos esses números A, B, M e N, vamos para as propriedades. A primeira propriedade, ela é também chamada de propriedade fundamental da potenciação. O que é que ela diz? Se eu tenho um A elevado a M multiplicado por um A elevado a N, a minha resposta vai ser igual a elevado a M vezes N, ou seja, produto de potências de mesma base. O que a gente faz? Repete a base e somos expoentes. Vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho que calcular 2 elevado à terceira multiplicado por 2 elevado à quinta. Estamos desenvolvendo cada potência, tá? Então, o 2 à terceira é 2 vezes 2 vezes 2. O 2 ao quadrado, a próxima multiplicação, 2 vezes 2. Observa que eu tenho 5 fatores iguais a 2, e isso me permite escrever 2 elevado à quinta. E esse 5 lá no expoente nada mais é do que o 2 elevado ao 3 mais 2. Então, aqui a gente prova que essa propriedade fundamental funciona, tá? Inicialmente, eu tinha 2 elevado à terceira vezes 2 elevado ao quadrado. E isso lá no final resultou como 2 elevado a 3 mais 2. Vamos agora para a segunda propriedade, a propriedade da potência de potência. Aqui, se eu tenho uma potência, A elevado a M, e tudo isso elevado a um número P, a minha resposta vai ser obtida quando eu multiplicar aqueles expoentes, ou seja, A elevado a M vezes P. Vamos ver aí um exemplo para aplicar isso. Observa que eu tenho 3 ao quadrado sendo multiplicado por ele mesmo num total de 7 fatores. Isso eu posso escrever como 3 ao quadrado elevado à sétima. Significa dizer que o total de potências envolvidas aqui do 3 nada mais é do que o 14, que é o 2 vezes o 7, tá?
Terceira propriedade, divisão de potências de mesma base. Aqui nós precisamos lembrar que essa base, esse número A, não vai poder ser o zero e também tem uma condição para os expoentes. No caso, a potência m vai ter que ser maior que a potência n. Porque mesmo que A não pode ser zero, gente, você olha ali, é uma fração. Será que existe fração com denominador zero? É claro que não. Então, por esse motivo é que o A não vai poder ser zero, tá? Isso vai ser igual, quando eu tiver a divisão de potência de mesma base, eu vou ter como resultado a mesma base, só que agora com a subtração dos expoentes. Olha só, eu tenho 7 elevado à quinta dividido por 7 elevado à quarta. Vou desenvolver essa potência no numerador e no denominador. Então, eu tenho 5 fatores iguais a 7 no numerador e 4 fatores igual a 7 no denominador. Se nós usarmos a estratégia do cancelamento, da mesma quantidade que aparece no numerador e no denominador, você vai ver que vai aparecer um único 7. Esse 7 nada mais é do que 7 elevado a 1. E esse 1 é o resultado do 5 menos 4, ok? Vamos para a próxima propriedade. Agora eu tenho a distributiva da potenciação. Observa que eu tenho um produto dentro do expoente dos números A e B e ambos estão elevados ao mesmo expoente, que é o m. Eu posso encontrar o resultado distribuindo esse expoente para o A e para o B. Tá? Então, a minha resposta pode ser A elevado a m vezes B elevado a m. Vamos ver um exemplo? Neste exemplo aqui, eu tenho a multiplicação do 3 pelo 5, tudo isso elevado ao quadrado. Então, nós desenvolvemos colocando essa multiplicação na quantidade que aparece no expoente. Então, eu tenho 3 vezes 5 vezes 3 vezes 5. Observa que o 3 aparece 2 vezes, por isso a presença do expoente 2 para ele. A mesma coisa acontece com o 5, por isso também a presença do expoente 2 também para o 5, tá? E aí, comprova a propriedade de número 4. Vamos agora para a quinta propriedade. Aqui, nós também temos um caso de distribuição de expoente, tá? Observa que agora eu tenho uma divisão do A com o B, lembrando que esse B não vai poder ser zero, porque não existe fração com denominador zero, tudo bem? Então, quando eu tiver essa divisão elevado a um expoente m, é a mesma coisa de eu calcular o A elevado a m dividido pelo B elevado a m também. Tá? Vamos para o exemplo. Aqui nós temos 9 quintos ao quadrado. Então, colocando aí, desenvolvendo essa potência, nós vamos ter 9 quintos multiplicado por 9 quintos. E aí, juntando lá as informações do numerador, eu tenho 9 vezes 9, que é a mesma coisa de 9 ao quadrado, e juntando as informações no denominador, 5 vezes 5, que é a mesma coisa de 5 ao quadrado. Temos aqui uma observação, tá? É uma convenção matemática, justamente em decorrência da definição que nós acabamos de ver. Qual é ela? Lembra que lá na nossa definição foi posto que o n tem que ser maior ou igual a 2. Aqui, neste caso, para o n igual a 0, todas as vezes que eu tiver um número A elevado ao expoente 0, lembrando que a condição para esse número A também é não poder ser 0, tá? Então, A não pode ser 0, mas e se no expoente dele tiver o 0? Qual vai ser a nossa resposta? Vai ser a unidade. Então, convencionamos que todo número elevado a 0, desde que este todo número não seja o 0, a resposta é 1, tá bom? Vamos ver agora o caso da potência quando esse expoente é um número negativo. Dados um número real A não nulo e um número natural n, chamamos de potência de base A e expoente menos n, o número A elevado a menos n, e este número é justamente o inverso de A elevado a n. Vamos escrever isso? Olha só como ficou a escrita, a representação matemática. A elevado a menos n é igual a 1 sobre A elevado a n, tá bom? Vamos ver alguns exemplos agora que aparece esse expoente negativo. Na letra A, nós temos 3 elevado a menos 2. O sinal negativo no expoente nos dá um comando. Que comando é esse? Inverte a base.
Se você inverte a base, esse valor que aparece aí, você vai só tirar o menos e repetir tudo isso lá no denominador. Então, eu coloquei o 1 no numerador e no nosso denominador, excluindo-se o sinal negativo, ficou o 3 ao quadrado. E aqui a gente pode, se quiser, dar a resposta. No nosso caso, nós demos, ficou 1/9, tá? Na letra B, menos 5 é elevado a menos 2. Perceba que aparecem dois sinais de menos, só que tem o sinal de menos do expoente, que é o nosso comando. Qual é o comando mesmo? Inverte a base. Para inverter a base, eu vou só tirar o sinal de menos do expoente e repetir tudo o que sobrou no denominador. Botamos o 1 como numerador e no denominador ficou menos 5 ao quadrado. Quem é menos 5 ao quadrado? Ou seja, quem é menos 5 vezes menos 5? É o 25. Foi ele que foi para o denominador e a nossa resposta é 1 sobre 25. Na letra C, agora nós temos um número decimal. Não interfere em nada o nosso cálculo, tá? Nós vamos só escrever esse número decimal em sua forma fracionária e reduzir se for possível, tá? Então, perceba, aqui eu ainda não estou aplicando o comando do expoente, lá o sinal negativo no expoente, não, eu estou só reescrevendo a minha base. É 0,4, transformando para a fração, nós temos 4/10. Aqui é possível simplificar essa fração, reduzir. Por quê? Porque eu tenho no numerador e no denominador números pares. Então, eu faço a divisão por 2, tanto do numerador quanto do denominador. 4 dividido por 2 dá 2, 10 dividido por 2 dá 5. Pronto, agora eu já tenho o formato e agora sim eu vou aplicar o comando do sinal negativo no expoente. O comando me diz o quê? Inverte. Então, quem está em cima vai para baixo, tá? Observa que eu tenho o 2/5 elevados a menos 2 e do jeitinho que apareceu foi lá para o denominador. Eu só tirei o sinal de menos do expoente. Então, nós temos no numerador a unidade e a fração foi todinha com o expoente agora positivo para o denominador. Desse denominador, eu vou fazer o meu cálculo normal, tá? Então, 2 ao quadrado, 4, 5 ao quadrado, 25. Por sua vez, eu tenho uma divisão de frações, o que é que eu vou fazer? Eu vou repetir o numerador e multiplicar pelo inverso do denominador. Ora, eu vou ter 1 vezes 25 quartos. 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. No nosso caso aqui, a nossa qualquer coisa é justamente o 25 quartos, tá bom? Bom, vamos ver agora as propriedades para o caso do expoente negativo. Pensa comigo aí, será que vai ter alguma diferença? Não, não é para ter diferença. E é justamente isso que vai ser posto aqui para vocês. Olha só, nós acabamos de ver 5 propriedades para o caso do expoente natural. O que aconteceu aqui foi de apresentarmos no expoente um número negativo, que também, né, o conjunto dos naturais é um subconjunto do conjunto dos números inteiros, tá? Que é o caso para os expoentes negativos. Então, por se tratar dessa propriedade, as mesmas propriedades que são válidas lá para os números naturais, também são válidas aqui agora para esse novo tipo de número, que é o conjunto dos números inteiros, tá? Então, tudo que foi dito lá, aquelas 5 propriedades, também são válidas aqui para o caso do expoente negativo, tá bom? Aqui, vamos só chamar a atenção para um conceito que já foi posto para você lá na definição, mas é importante reforçar. Aqui é a definição de inverso de um número, sendo que esse número não vai poder ser o zero, tá? Então, quando eu faço a multiplicação A vezes A menos 1, perceba que eu estou desenvolvendo esse A menos 1. Ficou 1 sobre A. E aí, fazendo a multiplicação, eu vou ter A dividido por A, que dá unidade. Significa dizer que o A elevado a menos 1, que nada mais é do que 1 sobre A, é chamado justamente de inverso do número A. Tá? Então, todas as vezes que eu tiver essa escrita, A elevado a menos 1, é porque eu estou calculando o inverso do número A. Atenção que esse número A não pode ser zero, tá bom? Agora, na nossa parte final, vamos ver alguns exemplos. Temos aqui o primeiro exemplo, que o nosso objetivo é calcular o valor de A, que está representado aí nessa expressão numérica, tá? Então, A é escrito por meio elevado a menos 2, somado a
2 elevado a menos 1, menos menos 2 elevado a menos 1, tudo isso também elevado a menos 1. Vamos começar o nosso processo de resolução. O que a gente faz? Inicialmente, vamos ver, aplicar, né, a definição de inverso, tá? Então, note que eu tenho meio elevado a menos 2 e o sinal negativo me diz o quê? Qual é o comando? Inverte. Então, quem está em cima foi para baixo, quem está embaixo foi para cima. Ficou 2 dividido por 1, eu só tirei o sinalzinho de menos e coloquei o expoente 2. Continuando aí, a mesma coisa foi feita para todo mundo que está dentro do símbolo, tá? Então, ficou 2 elevado a menos 1, meio. Sinal de menos, que é o sinal que já aparece na expressão, tá? E menos 2 elevado a menos 1 ficou 1 sobre menos 2. Bem aqui, nós precisamos fazer um jogo de sinais. O jogo de sinais, que é essa multiplicação desse número negativo que está aqui, com esse número negativo da fração. Ficou como? Ah, aqui tem um detalhe também. Eu já posso desenvolver essa potência, tá? Porque ela não vai interferir na minha escrita posterior, tá? Então, aqui, ó, 2 sobre 1 ao quadrado ficou 4 sobre 1. É a mesma coisa do 4, tá? 4 dividido por 1. E aqui, ó, com o jogo de sinais, eu vou ficar com o número positivo, eu vou fazer a soma, meio mais meio, lembrando que essa soma está elevado ao expoente menos 1. Aqui, 4 dividido por 1 é o próprio 4. Meio mais meio dá a unidade, tá? Lembrando, vamos fazer o cálculo mental aí. Meio mais meio vai ficar 2 sobre 2. E 2 dividido por 2 dá a unidade. Essa unidade está elevado ao expoente menos 1. Quem é o inverso do 1? Se você for inverter, vai continuar 1 dividido por 1, que vai continuar dando 1, não é isso? Então, isso me permite fazer essa soma, 4 mais 1, e nós temos como resposta o número 5. O valor do número A nada mais é do que o número 5. A nossa resposta da questão, tá? Vamos para o segundo exemplo. No nosso segundo exemplo, nosso objetivo agora é escrever em uma única potência esse número C, que está posto aí nessa divisão, tá? Vamos começar desenvolvendo esses valores aí, essas potências, reescrevendo essas frações. Observa que eu tinha 10 ao menos 2, e foi apenas repetido. Observa que lá na questão eu tinha 1 sobre 10 elevado a menos 3, tá? Esse 1 sobre 10, quem é? É o inverso do 10, não é isso? A gente acabou de ver na definição de inverso. Então, eu coloco 10 a menos 1 e ele está elevado ao menos 3. No denominador, eu tenho fração, né? Fração, está na forma decimal, mas não deixa de ser uma fração. Então, eu tenho o 1 centésimo. 1 centésimo, quem é? 10 elevado a menos 2. E tudo isso elevado a menos 1. Aqui, nós vamos aplicar as propriedades. Uma delas que nós acabamos de estudar, a potência de potência, tá bom? E como que vai ficar? 10 a menos 2 foi repetido. Lá no próximo, eu estou fazendo a multiplicação dos expoentes, que ficou 10 elevado à terceira, e no nosso denominador, 10 elevado ao quadrado. Continuo aplicando as potências, tá, gente? Ficou 10 a menos 2 vezes 10 à terceira. Ficou 10 elevado a 1, que é o próprio 10. No denominador, 10 ao quadrado. Fazendo essa divisão de potência de mesma base, nós temos como resposta o 10 a menos 1. E assim nós encerramos a nossa aula de hoje.